de Deus, abra comigo na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2, verso número 1. Primeira epístola qual escreveu João, capítulo de número 2, verso de número 1. Epístola Joanina, capítulo de número 2, verso de número 1. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu quero agradecer ao Senhor por estar novamente nesta casa. Sou grato a Deus pela vida da pastora. O Senhor tem sido fiel a essa casa, a esse ministério. Creio que Ele continuará abençoando esta obra. Quero também fazer a menção do nome daqueles que me acompanham, o nosso irmão Davidson, a minha sogra que está me acompanhando e a minha esposa. A bênção de Deus em minha vida. Sou grato a Deus pela vida de todos eles que me acompanham nessa noite. Quero desde já agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Quero também trazer a paz do meu pastor setorial, Edilson Safioli. Os irmãos recebem, amém? Amém. Glória a Deus. Você que achou o texto, diga amém. Amém. É 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, verso de número 1. Primeira epístola Joanina, capítulo de número 2, verso de número 1. Vou ler aqui para nós lermos juntos, amém? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Queridos e amados irmãos, nessa noite a qual nós se encontramos reunidos para falar do amor do Senhor Jesus Cristo, já nos foi falado nessa noite sobre o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, que é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento, da lei mosaica. Queremos dar continuidade àquilo que o Senhor tem falado nessa noite, aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem nos trazido neste lugar. Irmãos, a primeira epístola universal de João é de autoria do apóstolo do amor, ou melhor dizendo, o auto-intitulado apóstolo a qual Jesus amou, João. João, ele é autor de 5 escritos das Sagradas Escrituras do Senhor Jesus. João, ele escreve o Santo Evangelho segundo João, ele escreve o livro de Apocalipse e as suas 3 cartas universais, primeira, segunda e terceira João. João, ele vai começar esses escritos com a sua primeira epístola universal, a epístola segundo escreveu João. Ele vai escrever uma epístola universal direcionada a toda a igreja de Cristo. Epístola essa que é escrita aproximadamente em 90 depois de Cristo. João, ele vai escrever essa epístola para instruir a igreja primitiva acerca de assuntos relevantes da época, como a vida eterna, o combate às heresias. João, ele revela a sua intenção ao escrever essa epístola no capítulo 5, no verso de número 13, quando ele diz: estas coisas vos escrevi para que saibais que tens a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Ou seja, a principal intenção do apóstolo João ao escrever essa epístola era revelar a suficiência da salvação através de Cristo Jesus. Era revelar a vida eterna através da fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porém, dentro desta epístola nós podemos observar muitos diversos ensinamentos que podem nos levar, que podem nos auxiliar na nossa vida cotidiana. Nós observamos João começar a sua epístola fazendo um paralelo direto do seu evangelho, apontando a sua epístola. João começa a sua epístola dizendo o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Em outras palavras,
Davidson, João estava dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e nada do que foi feito sem ele seria feito. O que era desde o princípio, João está dizendo, desde o princípio ele era, apontando para o Bereshit, apontando para Gênesis, e dizendo, ele era desde o começo das coisas. Aleluia! E nós tivemos o privilégio de o ver com os nossos olhos. Nós o contemplamos e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Glória a Deus, aleluia. Então João, em outras palavras, ele está dizendo, eu irei falar, eu irei citar sobre aquele que é desde o princípio. Glória a Deus. João, ele não tem em si o ego de escrever sobre ele mesmo, sobre seus feitos, sobre as suas obras. João sabia que ele tinha que falar daquele que era superior, daquele que era maior, daquele que fez todas as obras. Então João está dizendo, eu vou falar sobre aquele que é desde o princípio, e mais que isso, eu vou falar daquele que é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Eu vou falar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou falar da palavra vida, o Logos de Deus. Porque João, no seu evangelho, ele diz, no princípio era o verbo, e verbo em grego é logos, e logos é palavra. Em outras palavras, João está dizendo, no princípio era a palavra. Aleluia. E Jesus é a palavra. Glória a Deus. João está dizendo, os nossos olhos o contemplaram, as nossas mãos o tocaram, e ele é a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e que nos foi manifestada. Aleluia, glória. João, ele continua a sua introdução da sua epístola no capítulo 1, e ele inicia a sua epístola no verso de número 5, quando João diz, essa é a mensagem que dele ouvimos. Vamos lá, ajuda a pregar. Essa é a mensagem que dele ouvimos. Então João está dizendo, essa mensagem não é minha, essa mensagem é dele. Essa é a mensagem que dele quem, João? Cristo, ouvimos e vos anunciamos. Qual, João? Deus é luz. Aleluia. E não há nele treva nenhuma. Verso de número 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, aleluia, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória. João continua e nos revela que Jesus Cristo é luz, que Deus é luz, e que não há comunhão das trevas com a luz. Aleluia. Como nós bem sabemos, o profeta Oséias escreve dizendo, os vossos pecados, as vossas transgressões fazem separação de vós com Deus. Então não há como alguém dizer que está em Cristo, que é servo de Jesus Cristo, andando em trevas. João revela a falsidade de quem diz ter comunhão com Deus, mas vive em trevas. É impossível ser amigo de Deus sendo amigo do mundo. Ou você adora ele aqui, ou você adora Baal lá fora, ou você é amigo dele aqui dentro, ou você é amigo do diabo lá fora. Não há como viver em cima do muro. Jesus está nos dizendo nessa noite, o diabo aceita dividir você comigo, mas eu não aceito te dividir com o diabo. Ou você é meu, ou você é dele. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Eu sinto a graça dele aqui nessa noite.
presença dele neste ambiente. Glória a Deus. Se puder me dar mais um pouquinho de retorno, eu agradeço. Aleluia, Deus tremendo e fiel. Glória. Jesus completa e diz: quem comigo não ajunta, espalha. Nós observamos João dizer que ele é luz, e nele não há treva nenhuma. Deus tremendo, aleluia, glória. Glória ao teu nome, Jesus. João continua, e no verso número 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em Nós. e não há verdade em Nós. João está olhando, apontando para a nossa natureza adâmica, Meu Deus. ao dizer que se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós Mesmos. e não há verdade em nós. Ou seja, todos pecaram. Não há um justo sequer debaixo do sol. Verdade, Jesus. Logo nós percebemos que nenhum homem é bom por si mesmo. João Calvino escreve dizendo: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, e tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Como já foi citado aqui nessa noite, quando nós olhamos as Escrituras Sagradas e não observamos os nossos pecados, e usamos as Escrituras Sagradas como espada para julgar os nossos irmãos, para afrontar os erros alheios, nós estamos municiando Satanás. Mas quando nós pegamos a palavra de Cristo e usamos ela como espelho para nos purificar, para nos moldar, para sermos transformados, nós reconhecemos o sacrifício da cruz e percebemos o quão falho nós somos. Todas as vezes que eu abro a Escritura Sagrada e eu leio ela, eu encontro erros, mas todos os erros que eu encontro estão dentro de mim. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. Aleluia, Jesus. Reflete a natureza de um pecador. De um pecador. De um pecador. Deus tremendo e fiel, aleluia. Nós ouvimos em nossa geração homens e mulheres amantes de si mesmo dizendo: eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu pago as minhas contas, eu arco com os meus problemas, eu não causo problema para ninguém. Só que nós olhamos Cristo em Mateus capítulo 6 dizer: se você cobiçar, tu pecou, se você mentir, tu pecou, só de pensar tu já pecou. Então não há sequer um justo debaixo do sol. Aleluia. Somos pecadores, Verdade, Jesus. depravados, moralmente caídos. Logo, nós chegamos à conclusão de que em nós mesmos não há possibilidade alguma para alcançarmos a salvação. Não há possibilidade alguma, Ellen, para nós chegarmos à redenção. Glória. E aí fica o questionamento: como seremos perdoados se somos incapazes? Como nós chegaremos à santidade se nós somos pecadores e depravados? João olha e diz: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Verso de número 10. Glória a Deus. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos, e a sua palavra não está em vós, não está em nós. Aleluia. Nós observamos
uma geração depravada, uma geração pior que Sodoma e Gomorra, que zomba de Cristo, que zomba do seu sacrifício, que zomba da obra redentora. Aleluia. Nós observamos um povo caído, que não liga mais para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Uma igreja que não quer mais saber do sacrifício. Sabe o que é, pregador? Eu não quero ouvir que ele morreu na cruz. Eu quero ouvir que a porta vai abrir. Eu não quero ouvir que ele morreu para me salvar. Eu quero ouvir que o milagre vai chegar. Eu não quero a salvação da minha alma. Eu quero os bens dentro da minha casa. Uma geração que quer viver a prosperidade de Deus, mas que não vive a santidade diante de Deus. Uma geração que quer a porta aberta, mas não tem o joelho no chão. Uma geração que diz: eu te amo, Jesus, porque minha Bíblia lá em casa está aberta no Salmo 91. A Bíblia tem mais pó que os cantos da casa. Nunca leu, nunca orou, nunca jejuou, nunca teve intimidade com Deus, mas quer dizer que é amigo de Deus. Tu é amigo de Satanás, porque é amigo de Jesus tem intimidade com Ele. Amigo de Jesus tem vida com Ele. Amigo de Jesus se prostra a Ele. Amigo de Jesus não consegue viver longe dele. João sabia que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós somos fracos e que em nós não há condição e possibilidade de alcançar a salvação. Então João muda o tom. João, que no capítulo 1 inteiro deles estava pregando com autoridade e com ousadia, no capítulo 2 ele vai mudar o tom para um tom paternal. João vai olhar e dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Glória a Deus. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. João, sabendo que somos falhos, fracos e pecadores, e que aparentemente não havia esperança para nós, ele escreve o capítulo 2 em um tom totalmente paternal, e ele nos revela que ele está escrevendo para que nós não venhamos pecar, mas que como nós somos pecadores, falhos, e ele sabe que nós iremos pecar, ele olha para nós e diz: eu sei que você vai cair, eu sei que você vai falhar, eu sei que no meio do percurso você vai pecar contra Deus, mas fica tranquilo, tranquila, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe o que Deus está nos dizendo nessa noite? Eu sabia que você ia cair, eu sabia que você ia pecar, eu sabia que você não ia conseguir sozinho, e foi por isso que eu desci do meu trono, que eu tomei uma cruz, e que eu fui no caminho do Gólgota, chorando, sofrendo, mas eu não te abandonei. Quando deixei o trono e a terra resolvi descer, me tornei um ser humano e em Belém eu fui nascer. Não foi nada fácil passar pelo que passei para poder vencer. Eu não desisti porque lembrei de você. Você consegue com os teus olhos da fé
se colocar sobre a via dolorosa e observar o homem de Nazaré vindo com o patíbulo da sua cruz em suas costas. Imagine comigo Ellen, ele está nu, ele está ferido, e a multidão está cuspindo nele, estão zombando dele. Quando ele chega no Gólgota, deitam a sua cruz, Deilson, pregam as suas mãos, pregam os seus pés, levantam a sua cruz, olham para ele e diz: tu não és o Filho de Deus, o Cristo. Desça dessa cruz. À sua esquerda um bandido, à sua direita outro bandido. Ele olha para o céu e diz: Eli, Eli, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O ladrão da cruz olha para ele e diz: lembra-te de mim quando chegares no paraíso. Ele olha e diz para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. E tendo ele olhado, observado que tudo se cumpriu, olhou para o céu e disse: Pai, está consumado, dívida paga, tetelestai. E ele entregando o seu espírito, ele entregou o seu espírito ao Pai, e ele morreu. Mas ao terceiro dia, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ressuscitou. És poderoso. Elemaia candore badara calabalaras, estimando erebara calabalaras. Aleluia. Eu sabia que não houve sequer um homem justo nessa terra. De Gênesis, passando pelos profetas maiores até os profetas menores, nenhum homem conseguiu ser justo plenamente diante de Deus. Nosso Deus fez aliança com diversos homens, e todos eles pecaram. Abraão mentiu, Moisés matou, Isaac mentiu, Jacó suplantador, mentiroso, todos eles caídos, todos eles depravados, até que aparece um homem no Jordão pregando, Davidson, e todos olham a autoridade daquele homem e dizem: é tu o Cristo a qual nós estávamos esperando. Ele olha e diz: eu me abaixando, não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Eu vos batizo com água para a remissão do pecado, mas virão após mim, que é maior que eu e que veio antes de mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus maravilhoso, aleluia. Até que em Belém nasce um homem nomeado de Jesus, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Aleluia, glória a Deus. Um homem que viveu no anonimato deles, dos 12 aos 33 anos de idade, dos 12 aos 30 anos de idade, esquecido, desconhecido. Com 30 anos ele chama 12 homens para o ministério. Ele começa o seu ministério em Canaã da Galileia, quando ele transforma a água em vinho. Ele faz obras e maravilhas. Só que ele sabia que ele tinha algo a cumprir na terra. Ele tinha um propósito maior a viver. Quando ele é entregue a Pilatos, ele sabia, e ele diz a Pilatos: poder nenhum você teria sobre mim, se pelo Pai não lhe fosse dado. Ele sabia que ali era o momento dele beber o seu cálice. Ele sabia que nenhum cordeiro na terra poderia ser a propiciação pelos nossos pecados. Como já foi dito aqui nessa noite, os sacerdotes entregavam os cordeiros diante de Deus, mas o homem pecava mais do que tinha cordeiro na terra.
Oxe, poder e glória. Esse sangue tem poder. Deixa o medo de lado. Aleluia. Deixa o medo de lado. Glória a Deus, aleluia. Chuva de sangue eu sinto aqui cair. Lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Como eu disse antes, somos pecadores, depravados, imoralmente caídos. Eu sei, você não está acostumado a ouvir isso, porque esse não é mais o evangelho pregado aí fora. Você está acostumado a ouvir que você é o nenenzinho de Jesus, que você é o anjinho de Deus, e que Ele ama você do jeitinho que tu é. Jesus ama você assim. Aí Tiago diz: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Sabe qual que é o problema da nossa geração? Nós paramos de pregar Jesus e inventamos um Deus que atrai as multidões. É melhor uma igreja com poucas pessoas, mas pessoas que amam a Jesus, que amam o evangelho da cruz, do que uma igreja cheia, mais gorda, só tem tamanho, mas está doente, está enferma, não tem o verdadeiro evangelho da cruz. Aleluia. Aleluia. João sabia que seria impossível chegarmos à totalidade, chegarmos à plenitude da santidade sozinho. Então João, como conheceu a ele, diz: Deus, na sua infinita misericórdia, nos entregou Jesus Cristo, que é a propiciação perfeita. Ele é o sacrifício pleno para a nossa salvação. Aleluia. Glória a Deus. Cristo Jesus, Deus, se entregou em um madeiro para que nós tivéssemos a possibilidade de alcançar o céu, Aleluia. para que nós tivéssemos a possibilidade de alcançar a salvação. Aleluia. Aleluia. Em nenhum momento, pastora, ele hesitou em seu chamado. Glória ao teu nome, Jesus. Ele estava no Getsemane, Aleluia. orando Louvado e chorando, quando ele começa a suar sangue. Os anjos descem para o consolar, e a oração dele não era diferente da nossa. Ele estava orando e dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que porventura não venha a ser feita a minha. Elemai arabadacandore babarás, esterremai arabastecandore babarás. Glória a Deus. Mas a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Sangue esse, pastora, que apaga o nosso passado. Aleluia.
e justifica o nosso Glória a futuro. Deus das céus. Eu vou repetir isso aqui nessa noite. O sangue de Jesus apaga o nosso passado e justifica o nosso futuro. Glória a Deus. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: não importa o que você fez, o que importa é a sua decisão nessa noite. Aleluia. Você quer sair daqui justificado pelo meu sangue? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelo de todo o mundo. Jesus está nos dizendo nessa noite: o mundo te condena, o mundo aponta o dedo para você, mas eu olho para você e digo: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Eu sou a água que purifica, eu sou o pão que mata a sua fome, eu sou alívio para a sua alma. Você já viveu muito tempo distante de mim. Estou te chamando nessa noite para um lugar mais íntimo, para um lugar secreto e para purificar as suas vestes. Glória a Deus.